Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. E quando a gente fala que é caravana, é porque aqui realmente tem uma caravana, só aqui tem eu, tem o Davi, tem o Noah, tem o Gerson, tem a Cleide, temos o Carlos Alberto, a Suzelei, a Sofia, o Wagner, o Vanderlei, o Joaquim, a Maria Kobayashi, a Ana Sofia, a Sueli, o Enio, o Vanderlei, o Wagner, e alguém mais aí que possa chegar. E assim é com o Evangelho de hoje. Esperamos também que todos que estão nos assistindo, que possa também compartilhar os ensinamentos de Jesus com mais corações. E não esqueçam de colocar a água para que seja fluidificada durante e ao final do Evangelho. Então, para nós começarmos, nós vamos agora ouvir uma leitura inicial que a Suzelei trouxe para nós, né, Suzelei? Sim. Posso começar? Sim. Então, boa noite a todos. Desejos. Desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem, e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo, e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. André Luiz, Médio Francisco Cândido Xavier. Muito oportuno. Obrigada, Suzelei. Cleide, pode fazer a prece? Sim. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem for assistir em outro horário. Vamos nos concentrando, relaxando os nossos pensamentos, nossos corações. E vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, esta oportunidade que nos é dada de, mais uma vez, estarmos todos aqui reunidos em busca de um aprendizado, em busca de um amanhã melhor. Pois hoje estamos aqui buscando ensinamentos
onde podemos fazer a nossa reforma íntima, onde podemos nos transformarmos em pessoas melhores, e assim o nosso amanhã será melhor também. Agradecemos a Deus e a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores espirituais, por nos dar esta oportunidade bendita. E assim, agradecendo infinitamente a bondade de Jesus, que deixou esses ensinamentos, inclusive a prece que nos leva ao nosso Pai, vamos proferi-la para nos conectar ao nosso Mestre Jesus, e desde já agradecemos a Jesus por estar aqui entre nós, pois ele mesmo disse: quando 2 ou mais estiverem falando sobre Deus, lá eu estarei também. Então, vamos proferir a prece e sentir a presença de Jesus e de nossa Mãe Santíssima, fazendo também a prece dela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Mãe, os vossos filhos, agora, na hora de nossa morte, por toda a eternidade. Que assim seja, assim será. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Amém. Agora, tia Maria, tá? Pode ler, tia. Agora vamos iniciar os estudos de hoje. A gente vai dar continuidade à leitura do capítulo 5. A gente vai estar falando sobre o suicídio e a loucura a partir do item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, enfim, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a fraqueza moral. E quando vemos homens da ciência que se apoiam na autoridade de seu saber para tentar provar aos seus ouvintes ou leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se estão infelizes, não há nada melhor a fazer do que se matarem. O que eles podem dizer para mudar-lhes a ideia? Que compensação poderiam oferecer-lhes? Que esperança poderiam propor-lhes? Nada, além do nada, do que se pode concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale nele atirar-se logo do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, como o veneno que inocula em muitos o pensamento do suicídio. E aqueles que dela se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo,
Não sendo mais permitida a dúvida, muda-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em outras condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que afastam naturalmente a ideia de suicídio. É, em suma, a coragem moral. 17. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, um outro resultado analogamente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas, revelando a sua posição infeliz, e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, lei que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, mesmo o sofrimento temporário, em lugar do eterno, não é, por isso, menos terrível. E sua natureza faz pensar a quem quer que seja, tentando a partir deste mundo, antes da ordem de Deus. O espírita tem, então, por contrapeso ao pensamento do suicídio, muitos motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será mais feliz quanto mais desditoso e resignado houver sido na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário àquele que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao acreditar que, matando a si próprio, chegará mais rapidamente ao céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que espera lá para reencontrar. Disso resulta que o suicídio somente lhe trará decepções, pois é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável, e pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob a ótica do suicídio, percebe-se que a lógica de uma conduz a ele, enquanto que a lógica de outra o evita, o que está confirmado pela experiência. Tão explicativo, né, esses dois itens, né, gente? A gente lendo isso aqui, a gente sente muito pelas pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo, né? Porque uma das maiores dádivas de conhecer o Espiritismo é saber que a vida continua, né? E que nada termina, né? E que não adianta a gente abreviar a nossa vida, só um minutinho. Não adianta a gente abreviar, porque se a gente está passando por uma dificuldade, a gente sabe que é para o nosso crescimento. Se a gente se rebela querendo pôr fim, o fim a gente sabe que não existe, muito pelo contrário, né? A gente vai ter as consequências de continuar penando lá do outro lado, ainda saber que vai continuar um bom tempo sem poder fazer nada para mudar aquilo, nem para melhorar. Então, né, que a gente ore muito para que muitas pessoas conheçam, né, o Espiritismo, pelo menos para cuidar mais da vida, né? Suzeli, se abriu seu microfone, pode falar. Ele cita no item 16, né?
a covardia moral e a coragem moral, né? Então, ele coloca a responsabilidade da visão materialista, né, sobre aqueles que praticamente induzem o outro ao suicídio, achando que, no nada, né, a pessoa vai sofrer menos. Então, o que o materialismo prega, né? Essa covardia moral, de achar que existe um nada após a morte. Então, eles têm essa responsabilidade sobre si. Ao contrário, ele cita o espiritismo, né, como a coragem moral. Que coragem moral é essa? De enfrentar nessa vida as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, né? Sabendo que no após a morte vamos ter a recompensa se agirmos corretamente, se procurarmos fazer a nossa reforma íntima, se procurarmos praticar a caridade, né? A caridade material, a caridade moral. Então, nós vamos ter a certeza que, no após a morte, vamos encontrar, né, a felicidade, mesmo que aqui estejamos sofrendo, temos que ter a coragem moral de enfrentar tudo isso, né? Então, ele cita nesse item 16, né? Isso daí. E continua, né, no item 17, né, falando sobre o espiritismo, aquilo que a gente já discutiu na semana passada, né? Então, a pessoa que interrompe a vida, ela vai ter que voltar, ela vai sofrer muito antes de voltar também, porque ela tem um tempo para cumprir que foi abreviado, né? E esse tempo vai ter que ser reposto, né? Então, se ela ia viver 60 e interrompeu com 40, ela volta para viver 20. E volta de que forma, né? De uma forma não muito boa, né? Uma forma com mais sofrimentos para cumprir esse tempo, né? Então, vou deixar os outros falarem. É isso mesmo, Suzeli. O que você comentou do materialismo e de achar que após a morte não existe o nada, acaba, né, às vezes até sem querer, sem intenção mesmo, mas acaba motivando aquele que já está sem entusiasmo pela vida a achar, então se não tem nada, então tudo bem, eu cesso a minha vida aqui e está tudo certo, né? E você sabe que com esse raciocínio, hoje em dia, quando presencio, participo de algum velório, algum desencarne, dependendo quem está assim do meu lado, eu não comento mais, agora está descansando, agora está no mundo mais feliz, que a gente sabe que não é bem assim, né? Depende de várias coisas da nossa evolução, do nosso campo mental, mas assim, já tem um bom tempo que eu estou usando isso comigo, sabe? Para que não incentive aquela pessoa, porque a gente nunca sabe como que está a cabeça da pessoa, né? Então, aí eu falo assim, então é melhor não falar isso para não instigar, né? E o que você comentou de abreviar a vida e que aquele restante de fluido vital que a pessoa tinha para viver, e se ela interrompe, né, a vida antecipadamente, ela vai ter que ficar ali para cumprir. É isso mesmo. A Cleide também comentou semana passada, e eu convido vocês até lerem se vocês colocarem na internet, vai aparecer, não precisa... É bom ler o livro, né? Mas não necessariamente todo o livro, mas do livro Céu e Inferno, se vocês colocarem lá os relatos do suicida, tem o primeiro lá que vai ser o suicida de Samaritana. Então, eles vão relatar, porque naquela época, né, Kardec, ele se reunia com um grupo e eles faziam ali o trabalho
Então, nesses grupos, eles evocavam, né, o espírito e faziam perguntas. Então, ali, esse espírito, ele trouxe bastante esclarecimento e depois, São Luís, ele fala também, ele esclarece bastante coisa em relação ao que acontece realmente. É claro que o que acontece não dá para tabelar. Tinha até assim algumas coisas que eu ia comentar com vocês, mas eu prefiro hoje pular, porque a minha casa aqui está recheada de crianças, então eu não gostaria de fazer esses comentários hoje. Porque... né, Davi? Então, assim, mas eu recomendo para que vocês leiam. É muito interessante, é exatamente tudo isso que a Suzelei falou hoje e o que a Cleide falou semana passada. Então, fica aí esse convite da leitura e também essa reflexão para nós, porque uma das melhores coisas que a gente pode fazer enquanto aquele não tem o conhecimento da doutrina ou não teve essa oportunidade ainda, é a gente acolher. É aquela escuta silenciosa com muito respeito, né? A quem quer que seja, né? Dá ao outro o direito dele ser como é, porque a gente já viu que as maiores causas é que às vezes a pessoa ela já não se aceita como ela é, e até como os relatos eles falam, de não se sentirem amados, de se sentirem desprezados, é sempre aquela expectativa do outro. Então, o que a gente pode fazer por essas pessoas é sempre dar aquela escutatória, aquele acolhimento mesmo fraterno, independente de quem quer que seja, né? Então, que a gente se coloque aí nesse acolhimento, principalmente com familiares. A gente fala assim, mas na nossa própria família a gente já começa, né? Porque muitos são necessitados desse acolhimento mesmo, né? Então, a família está aí já para a gente ir começando a praticar e ao nosso redor. A gente não precisa ir muito distante. E até o que nós estamos aqui hoje reunidos, fazendo o Evangelho e já ao mesmo tempo estudando, que passemos a mais corações. É uma forma da gente levar os ensinamentos e ajudar. Com certeza, alguma dessas nossas reflexões, o próprio Evangelho, vai iluminar algum coração. Quer falar alguma coisa, Gerson? Tudo bem? Bom, e não esquecendo também, pessoal, que a gente vem com a tendência, né? Então, muitos suicidas já foram suicidas anteriores, né? Eles já vêm muitas vezes com essa tendência. Eu até citei na reunião passada que a pessoa veio sem braço, sem nada, para tentar não cometer esse ato, né? Então, as pessoas vêm também com essa tendência. Isso. Então, vem como expiação, como prova. Então, exatamente. Tem essa parte também, né? Exatamente. Então, assim, muito agradecidos pelo Evangelho de hoje. E assim nós vamos estendendo esses ensinamentos através das nossas melhores vibrações, né, Davi? As vibrações de paz, de amor, de luz. E fazer as nossas vibrações são doações de amor. Amor ao próximo, amor a nós mesmos, amor à nossa família. E assim vamos levando essas vibrações de amor, de paz, de luz para toda a humanidade sofredora, por todo o nosso planeta Terra, por todo o universo, pelas várias moradas da casa de nosso Pai, por todos aqueles enfermos do corpo físico, da alma espiritual, aqueles que passam por momentos de depressão, momentos de ansiedade. Vamos levando essas vibrações de paz, de luz, de amor, de compaixão, de acolhimento a todos. E agora, nós vamos espiritualmente
colocar aquele sorriso no rosto e abrir a porta de nossos lares, para que Jesus e seus mensageiros de luz adentrem nosso lar, onde adentra pela porta da frente, passando por todos os cômodos, trazendo a sua luz, o seu amor, o seu carinho. E ele vai passando, deixando tudo iluminado, o piso, o teto, as paredes, os nossos alimentos. Vai abençoando a todos nós, a todos que residem conosco, incluindo os pets, os animaizinhos. E assim, e que essas vibrações nós possamos nos esforçar durante toda a semana para que permanecemos com ela, através das nossas melhores condutas de amor fraterno, de acolhimento, com os nossos familiares, com os nossos amigos, colegas de trabalho. E assim, colocamos agora, agradecidos, colocamos agora uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve, onde se fizer necessário, nos lugares onde se necessita de muita paz e a qualquer ponto do planeta Terra e do universo. E pedimos para que Jesus e seus mensageiros coloquem em nossas águas o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim rendemos graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima e aos nossos anjos guardiães. E gratidão a todos. E até semana que vem, com fé em Deus. E uma excelente semana, com a iluminação de Jesus em nossos lares.